Olá, meus amigos, estamos de volta, mais uma vez Vitor Santos, trazendo outro artigo comentado para vocês. Nessa nossa série de vídeos, o professor busca comentar todos os artigos da parte especial do Código Penal, que vai depender principalmente do nível de engajamento de vocês. Esse é o terceiro vídeo da série. Já gravei um vídeo comentando o artigo 121, crime de homicídio, e já gravei um vídeo comentando o artigo 122, o crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Na sequência, vamos comentar o terceiro crime, o crime do artigo 123, né, o terceiro crime contra a vida e automaticamente o terceiro crime da parte especial, o crime do artigo 123, que é o crime de infanticídio. Tá? Mas antes de mais nada, se você tem interesse que essa série de vídeos continue, né, se inscreva no nosso canal, clica em curtir, né, clica no gostei, tá? Comenta aí embaixo, né, o que você queria que o professor gravasse e principalmente compartilha com os amigos, porque isso faz com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e ajude assim a divulgar o nosso trabalho. Então, pessoal, já gravamos 2 vídeos para comentar os primeiros, né, crimes contra a vida, né, como eu falei, o 121 e o 122. Na sequência, vamos comentar o crime do artigo 123, o crime de infanticídio, né, que é o terceiro crime contra a vida, e muito candidato acaba pulando esse crime. Isso é muito comum. Geralmente os candidatos eles passam direto para o aborto, sem dar muita importância ao crime de infanticídio. Até porque formalmente no código não tem tanta coisa assim para comentar, mas doutrinariamente você vai ver como tem muita coisa importante para a gente falar para vocês. Então qual que é, professor, a conduta punida no artigo 123? A conduta é a seguinte: matar, perceba, é o mesmo verbo lá do homicídio, né? Matar. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após, tá? Essa é a conduta punida no artigo 123 infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Uma penazinha de detenção de 2 a 6 anos, né? Trata-se então de uma infração penal de elevado potencial ofensivo. Separei vários tópicos importantes para comentar com vocês, começando com o sujeito. Quem que é, professor, o sujeito ativo deste crime? Muito cuidado aqui. Geralmente o aluno, ele brada, né, ele quer se adiantar e dizer que o crime de infanticídio é um crime de mão própria também, assim como o autoaborto é. Cuidado, isso está equivocado. O crime do artigo 123, infanticídio, ele não é um crime de mão própria. Ele é um crime apenas próprio. Ele exige sim uma qualidade especial do sujeito ativo, né? Tem que ser uma mulher naquele período ali de gestação, naquele período ali, né, pré-parto e pós-parto, tá? Tem que ser uma mulher que já iniciou o trabalho de parto ou acabou de dar à luz, mas esse crime admite tanto coautoria como admite participação, tá? O que não acontece no crime de autoaborto, que ainda vai ser comentado por nós. Lá no crime de autoaborto, eu só admito participação, não dá para ter coautoria do autoaborto, mas aqui no infanticídio isso não é verdade, isso aqui não é igual ao artigo 124. No artigo 123 infanticídio, eu admito sim tanto coautoria como participação, tá? Embora exija-se uma qualidade especial do sujeito, o crime de infanticídio é próprio e não de mão própria. Essas são as informações do sujeito ativo. E quem que é, professor, sujeito passivo? Muito cuidado, que aqui o aluno ele costuma dizer que o sujeito passivo é um feto. Atenção, tá? Se eu estou falando de feto, então, pelo menos em tese, parece muito mais, né, quando você fala feto, tende-se, né, a resposta da questão a ser muito mais autoaborto do que infanticídio. Porque não se esqueça que no infanticídio, ou a criança já está nascendo ou já nasceu. Então não se fala mais em feto, eu não tenho mais uma vida intrauterina. Eu já tenho uma vida extrauterina, porque a criança já está nascendo ou já nasceu. Então deixa essa classificação feto para autoaborto. Aqui no crime de infanticídio, a vítima é o bebê, tá? A vítima é aquela criança que está nascendo ou que acabou de nascer. Outros tópicos interessantes: consumação. Quando é, professor, que se consuma o crime do artigo 123. Muito tranquilo, a consumação se dá com a morte da criança, com a morte do recém-nascido, tá? Admite-se sim a forma tentada, é perfeitamente possível, né? A mãe tentar matar o filho assim que ele nasceu e não conseguir, né? Trata-se então de um crime plurissubsistente, né? A execução pode ser dividida, então admite a forma tentada, e o crime só existe se praticado dolosamente, seja dolo direto ou dolo eventual. Não existe infanticídio culposo, o infanticídio só existe se praticado dolosamente, tá? Então essas são as informações rápidas sobre o crime de infanticídio, tá? Partindo agora para as informações mais especiais, né? Que eu sei que é o que vocês têm um pouco mais aí de carência. Então o que eu tinha para dizer sobre sujeito, consumação, tentativa e dolo era isso. Não esqueça que o único crime contra a vida que admite culpa é o homicídio, pessoal. Infanticídio, aborto, induzimento ao suicídio só existem se praticados dolosamente, tá? Se a mãe sem querer mata seu bebê, isso está muito mais para homicídio culposo, porque não existe infanticídio culposo. Então, outros tópicos interessantes para nós comentarmos agora, tá? Separei aqui vários temas legais para comentar com vocês. Primeiro, esse crime ele só vai existir em um momento bem específico de consumação.
Se você prestar bem atenção ao teor do artigo 123, você percebe que o legislador ele fala o seguinte: matar, sob a influência do estado puerperal, vamos já falar sobre isso, o próprio filho durante o parto ou logo após. Durante o parto ou logo após. Então, o espaço temporal que a mãe tem para matar a criança, o bebê, é muito curto. Ela tem que matar o filho durante o parto, né, naquele momento ali, né, do parto, ou logo após. Professor, o que é que se entende por parto? Nas palavras do professor Kleber Masson, o parto se inicia com a dilação do colo do útero e o parto se encerra com a expulsão da placenta. Então, né, esse é o período que eu tenho para, né, que a mãe tem, aliás, para cometer o crime de infanticídio, né, no tocante a durante o parto, tá? Quando o legislador fala durante o parto se inicia com a dilação do colo do útero e o parto termina com a expulsão da placenta. Se a gestante ela não tiver iniciado ainda esse trabalho de parto, se o colo do útero não tiver dilatado-se ainda, eu não estarei falando de infanticídio, eu estarei falando de aborto, tá? Né? Então isso é muito importante, o aluno visualizar esse momento. Para que eu tenha o crime de infanticídio, o parto já tem que ter iniciado. Se a mulher interrompe a sua gestação, a esperança de vida, o crime vai ser autoaborto, né? Consentimento para aborto, outros crimes de aborto e não infanticídio. Então, no tocante ao artigo 123 infanticídio, o legislador ele fala o seguinte: pratica infanticídio a gestante, né, a mãe, que matar o próprio filho, durante o parto ou logo após. Durante o parto, né, esse período, essa primeira parte, durante o parto se inicia com a dilação do colo do útero e o parto termina com a expulsão da placenta. Professor, e o logo após? Pois é, o logo após, ele geralmente gera dúvida, né, em todo mundo, né, no candidato, na hora da prova. O logo após, ele tem que ser observado no caso concreto. Não existe um prazo específico para dizer se é infanticídio ou não. A gente sabe, né, nós sabemos quando se começa e quando se termina o parto. Mas e o logo após? Depende do caso concreto. Se a mãe tiver sob a influência do estado puerperal, né, então mesmo que passe alguns minutos, que passe algumas horas, né, prevalece que ainda vai ser infanticídio sim. Mas guarde isso com carinho. O crime de infanticídio só vai existir se a gestante já tiver iniciado o trabalho do parto ou tiver acabado de dar à luz. Caso contrário, vai ser aborto ou vai ser homicídio, né? Ele é um crime bem especial. O professor Kleber Masson, inclusive, costuma dizer que o crime de infanticídio, ele trata-se, na verdade, de uma forma privilegiada de homicídio, que o legislador optou por colocar em outro artigo, né, por colocar aí de maneira diferente. Então essas eram as considerações que o professor tinha para fazer no tocante ao crime no tocante ao momento da consumação, tá? Não confundir com aborto. O aborto é a interrupção de uma gestação. O infanticídio vai existir quando já tivesse iniciado o trabalho de parto. E eu acho que a parte mais interessante desse artigo é comentar com vocês sobre essa questão do estado puerperal, né? Essa questão do estado puerperal. O que é, professor, um estado puerperal? O que se entende por estado puerperal? Nas palavras do professor Kleber Masson, eu vou ler exatamente como ele defende no livro dele. O estado puerperal é o conjunto de alterações físicas e psíquicas que acometem a mulher, tá? Então é exatamente isso que é estado puerperal. É um conjunto de alterações físicas e psíquicas, né, que acometem a mulher naquele período pré-parto e naquele período pós-parto. Não confundir estado puerperal com inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Outra, né, dúvida, outra pegadinha aí que os candidatos fazem muito é confundir, né? O candidato ele acha, o aluno ele tende a achar que a mulher que está sob a influência do estado puerperal, ela é inimputável ou semi-imputável. Isso é claro que não. Isso não existe, tá? Não vamos confundir estado puerperal com imputabilidade ou semi-imputabilidade. A mulher aqui não fica isenta de pena e nem vai ter a pena reduzida, porque estado puerperal não é doença mental. E estado puerperal não é doença mental e muito menos discernimento mental reduzido ou retardado. O legislador, ele não optou, digamos assim, por equiparar a mulher que está sob a influência desse estado puerperal com uma pessoa doente mental, tá? Então não vamos confundir isso. Já recebi muitas dúvidas de alunos que acham que o estado puerperal é uma situação de semi-imputabilidade. E a mulher perguntando, né, se a mulher faria jus à redução de pena de 1 a 2 terços. É claro que não, isso não acontece. O estado puerperal não é semi-imputabilidade, tá certo? Então guarde isso com carinho. Inclusive prevalece na doutrina que a perícia para comprovar o estado puerperal, ela é inclusive dispensável, tá? Presume-se o estado puerperal. A mãe acabou de dar à luz e já na sequência matou o filho. Pelo menos em tese, né, prevalece que a perícia para a constatação do estado puerperal, ela é dispensada. E para encerrar esse vídeo, né, para não ficar muito grande, já com quase 10 minutos aí, outra informação importante, é possível sim, né, o professor falou no começo do vídeo,
que o estado puerperal só existe se praticado dolosamente, tá certo? Pode ser tanto dolo direto, como pode ser um dolo eventual. Mas é importante que você entenda que esse crime ele pode ser praticado tanto na forma ação, né, na forma comissiva, como na forma omissiva. Tá? É perfeitamente possível praticar infanticídio por omissão. Lembre-se que a mãe, ela tem o dever legal de proteger, vigiar, cuidar a criança. Imagine, por exemplo, a mãe que dá à luz, mas não amamenta o seu filho. Não amamenta o seu filho, né, para que ele morra, né, de desnutrição. E ela faz isso sob a influência do estado puerperal, logo após o parto. Seria, em tese, o crime de infanticídio na forma culposa. Né? Desculpa, na forma culposa não. Na forma omissiva, não alimentar a criança. A forma culposa não existe. Só existe se praticado dolosamente, mas esse dolo pode ser comissivo ou pode ser omissivo. Tá certo, pessoal? Mais um vídeo, né? Mais um vídeo aí. Mais um crime comentado. Vamos ficando por aqui e na sequência já vou postar outros vídeos aí, vamos dar continuidade a esse projeto e trabalhar vários tópicos interessantes. Comenta aqui embaixo o que você queria que eu comentasse dentro desse tema. Direito penal, processo penal e legislação extravagante. Forte abraço, até mais, valeu!